Olá, boa noite, bem-vindos ao Team Ambiente. Hoje trazemos mais um tema especial que nos vai fazer refletir sobre o nosso comportamento perante os animais. Esses animais, esses bichinhos tão dóceis, mas que ao mesmo tempo são maltratados pelos seres humanos. E para isso contamos com Tiago Ribeiro, que é treinador de animais, e também o Dr. Carlos Serra. Boa noite, obrigada por estarem aqui. Mas antes, vamos então ao nosso tema principal, que é animais domésticos e a mente do ser humano. Tiago, o que é que vem a ser isso de animal doméstico? Bom, o animal doméstico é aquele animal que foi domesticado e que vive connosco no dia a dia, não é? No caso particular do cão, vem de um animal selvagem, vem do lobo, não é? Em que se aproximou de nós e acabou por, através de uma coexistência pacífica, e em que havia ganhos das duas partes, acabou por se tornar, hoje em dia, um animal de estimação. Não só um animal doméstico, mas também um animal de estimação. E, Dr. Carlos Serra, na sua opinião, como é que tem sido o comportamento dos seres humanos com relação, digo, os moçambicanos, com relação aos animais? Digo, na rua, um animal, por exemplo, que está perdido ou que está na rua, muitas vezes é maltratado. Bom, é uma pergunta, lá está, é uma pergunta que se calhar quer anteciparmos não, recuar um bocadinho também no processo. Portanto, historicamente o cão, em particular o cão, é o principal animal doméstico de estimação no nosso país. Hoje nós vamos falar de cães e gatos, esses dois bichos, dois animais de estimação. Mas há mais. Mas o cão é especial, portanto, sempre há registros, e nós até já falámos sobre isso, da sua utilização na caça, portanto, em Moçambique, nos territórios, portanto, da África subsaariana, vem como naquilo que é a proteção dos lares, portanto, realmente é um animal que anuncia qualquer perigo, portanto, o ladrar do cão significa que alguma coisa não está certa e naturalmente que ele é utilizado. Mas daí a termos uma certa afetividade por o cão vai um caminho, portanto, isso são duas coisas diferentes. São duas coisas completamente diferentes, portanto, é um animal que está ali para uma função, mas daí a ter uma relação, uma empatia com esse animal vai uma longa distância. E nós notamos isso, portanto, são ainda poucas as pessoas que compreendem que aquele ser que ali está também tem uma carga, portanto, de emoções, também tem uma sensibilidade, e o nosso comportamento gera comportamento e vice-versa. É muito normal encontrarmos, portanto, na nossa rua, crianças, eu refiro-me particularmente às crianças, a tirar pedras para os animais que se perdem, ou até estão dentro das casas e há sempre uma atitude de provocação. É óbvio que isso também gera do lado do animal um comportamento defensivo ou ofensivo, depende, não é? Cada cão é um cão, cada um deles tem... E às vezes mal interpretado que consegue-se um comportamento do outro lado que é de brincadeira e que se acha que é agressão. Sim. Há um problema também muito grande de má interpretação dos sinais do cão. O facto de ele estar a ladrar do lado de lá não quer dizer que nos queira atacar ou que nos queira comer. Muitas das vezes quer atenção e quer brincar. E como tratador de cães, não é? Sou cães, como é que tem sido trabalhar com esses animais? Aqui? Olha, tem sido muito... É sempre compensador, porque normalmente são pedidas várias coisas diferentes. Pegando naquilo que o Carlos dizia, há pessoas que veem o cão como um elemento da família. Ou seja, acabam por ter o cão numa perspectiva muito emocional. Okay? É mais um elemento da família e que muitas das vezes é estranho para o resto das pessoas. Há outras pessoas que têm o cão como uma função, acaba por ser uma ferramenta. Mesmo neste tipo de pessoas que veem o cão como ferramenta, há aqueles que cuidam bem, com algum sentido, com alguma preocupação, que é um ser vivo que ali está, e há os outros que apenas têm a ferramenta, que têm que cumprir a função e mais nada. E depois há as pessoas que os ignoram. Ao trabalhar aqui nesta área, tem-me surpreendido, num passado recente, por uma questão muito positiva. Inicialmente eu encontrei todas estas questões que falavas no início, havia alguma provocação, sobretudo com os miúdos das pessoas que não gostavam, tinham medo, e parece-me que é uma tendência que tem vindo a melhorar nos últimos tempos.
Por exemplo, nos primeiros anos, grande parte dos cães com quem eu trabalhava eram cães de expatriados. Sim. Hoje em dia, os cães de donos moçambicanos já representam mais de 50%. Isto para mim é muitíssimo bom. Apesar de, às vezes, algum desconhecimento daquilo, como é que devem gerir a relação deles com o cão, começa a haver uma preocupação de quererem saber mais, de perguntarem, de procurarem eles próprios a informação e de partilharmos uma série de ideias, o que tem sido uma tendência muito boa. E quais são as vantagens de termos um animal doméstico, gato, o cão, em casa? Primeiro, eu não sei se serei a pessoa mais certa, acho que o Tiago pode responder muito melhor à pergunta, mas de qualquer maneira, e olhando para a perspectiva que me traz aqui hoje, não é, que olho sempre para o ângulo ambiental, eu vejo estes animais também como uma componente fundamental da natureza, do ambiente, ainda que, logicamente, seja já um ambiente criado pelo ser humano. Quando nós respeitamos um animal desses, quando efetivamente não o maltratamos, pelo contrário, portanto, garantimos que este animal viva tranquilamente connosco, obviamente com as distâncias necessárias, porque o animal também não é um brinquedo, não é um bibelô e quero acreditar que há pessoas que acabam, portanto, também confundindo um pouco as coisas. É lógico que também respeitamos o valor natureza, respeitamos o valor ambiente. Então, isto tem muito a ver também com o aspecto educacional. O processo de consciencialização ambiental acarreta necessariamente também o respeito por cada ser vivo. Exato, nós vamos ver agora a nossa... Portanto, vimos então a história da Sofia e da Brigitte, duas cadelas que eram vira-latas e que foram adotadas. Felizmente, Tiago, a Sofia e a Brigitte tiveram a sorte de serem achados por uma pessoa boa, que gosta de animais, mas nem todos os animais têm essa sorte. Infelizmente, são abandonados na rua, a sua própria sorte, são maltratados, passam fome, frio. As pessoas têm que perceber que os animais têm que ser respeitados. Sim, sim. Que têm direitos, não é? E felizmente agora a nossa lei já permite não será castigar, mas penalizar as pessoas que tratam mal os animais, que era uma coisa que até recentemente nós não tínhamos. Mas é verdade, nesta peça mostra-se muito bem que qualquer cão, se for dado a devida atenção e um bocadinho de amor, aquilo que nós temos em volta é amor incondicional. Podemos passar por momentos em que estamos mais cansados, em que não lhes damos atenção, podemos até um dia estar mais mal dispostos e não brincar com eles ou dar-lhes um berro. Eles 10 minutos depois continuam a gostar de nós, continuam a ser leais e fiéis. Por isso é que se diz, não é à toa, que se diz que o cão é o melhor amigo do homem. E é verdade, eles amam-nos incondicionalmente. Sim, estava a querer. O exemplo, falávamos sobre a utilidade, mas aquilo que eu conheço, a importância que o cão tem enquanto melhor amigo dos seres humanos, é desde logo a sua utilização para apoiar pessoas com deficiência visual. Cães de serviço. É vital, portanto, orientar, guiar, principalmente num espaço público. Não é? A polícia também usa os cães. Pronto, a polícia também fez de segurança, mas há modelos ou há experiências bem mais positivas. O cão é hoje utilizado também para apoiar crianças e adultos com necessidades especiais, portanto, para fortalecer os seus sentidos, não é? Para dinamizar a criança, ajudar a criança ou o adulto a vencer mais uma etapa naquilo que é a recuperação motora ou mental também. Portanto, e eu digo isso porque já assisti, já presenciei. Fora outros tantos casos, não é? É impressionante o que os cães podem fazer. Tenho havido projetos recentes, um bocadinho por todo lado, por exemplo, em que cães são utilizados nas escolas com miúdos que têm déficit de atenção, com miúdos hiperativos, e agora, curiosamente, vi há pouco tempo na net, não tomei conhecimento ainda de um projeto deste, só aquilo que li, com miúdos com jovens adolescentes, que estão envolvidos normalmente em questões de violência entre gangues e colegas, etc., em que lhes acabam por ser conferida a tarefa de ter que tomar conta de um animal. É-lhes distribuído um cão de serviço que é treinado já para este efeito e que ajuda aqueles jovens a ultrapassarem uma série
de questões que não lhes iriam provavelmente dar futuro nenhum, não é? Sim. Os cães são utilizados também, por exemplo, utilizam o sentido, não é? A capacidade de farejamento para identificar embalagens ou locais contendo estupefacientes e outro tipo de substâncias. Portanto, também há experiências naquilo que é o farejamento para identificar explosivos e prevenir, logicamente, o pior e salvar vidas humanas. Também o cão é utilizado em situações de busca e salvamento. São muitos os exemplos e muitas as unidades especiais, um pouco por todo o mundo. Portanto, são inúmeras vantagens, mas... Principalmente, por exemplo, não só em terra, mas também no mar, por exemplo. Também no mar, exatamente. Sim. O que eu quero perceber então é se os animais domésticos, ou no caso o cão, o gato, trazem inúmeras vantagens para nós. Porquê é que algumas pessoas tendem a maltratar esses animais, a bater, a não dar comida, a deixá-los à sua própria sorte, a abandoná-los na rua? Esse tipo de comportamento. Nós falamos só de cães. Pois. Sim, só de cães. De gatos. Okay. Olha, eu não sei, sabe? Por acaso, como disse o Carlos há pouco, nós já falamos sobre isso há um tempo atrás. Parece-me que a resposta assim mais imediata que será talvez por falta de uma experiência positiva com um animal destes. Ou seja, que haja algum desconhecimento de nunca terem tido um cão e nunca terem passado por uma experiência positiva destas. Eu acho que através de alguma sensibilização e educação, se mostrar que é possível uma outra maneira, sim, acho que haverá uma mudança de comportamentos. E atenção que é geral para todos os animais, portanto, a relação que o ser humano tem com todos os animais. Cada animal tem um papel na cadeia, exatamente, no equilíbrio ecológico. Sim, mas este é um animal que dentro da nossa casa nos pode ajudar numa série de coisas. Porque nós usamos muito o cão para alarme, não só para guardas. Por exemplo, estes nossos rafeiros que nós chamamos africanos, não é? Que são excelentes cães para alarme e para guarda. E, no entanto, mesmo assim, nós vemos uma série deles abandonados na rua e acabam por ser maltratados, quando eles têm uma função excelente connosco. Depois são também, por exemplo, cães muito pacientes com crianças. Nós vimos nesta peça aquele rafeirinho a deixar o bebé que lhe puxasse a orelha, que lhe metesse a mão na boca. Ora, estes nossos cães que nós temos aqui, que são fabulosos, eu não consigo perceber às vezes porque as pessoas preferem alguns tipos de cães de raças, menosprezando este cão que nós temos aqui. Sim. Porque a quantidade de tarefas, de funções que ele nos permite, e independentemente da questão prática, é o amor que eles nos dão, a capacidade que nós temos com brincar. Eu tenho duas em casa, tenho uma filha de 8 anos, é extraordinário ver a capacidade que estes cães têm, quando trazidos para casa, quando bem tratados, quando bem recebidos, aquilo que eles nos conseguem dar de volta. Mas eu acho que também é uma questão de educação, porque a minha mãe, nós temos um cão, né? Uhum. E os vizinhos, normalmente, quando o cão escapa, vai para a casa do vizinho, ele sai aos gritos. É incrível. Não, aí tem um bocadinho a ver também com as necessidades do cão. E que nós muitas das vezes não lhes damos atenção. Uhum. Nós fechamos os cães nos nossos quintais, em espaços às vezes que não são suficientes para o cão gastar energia. Uhum. Temos 1 ou 2 cães que eles passam ali o dia todo, muitas das vezes são fechados à noite, eles não têm onde gastar toda aquela energia. Eu costumo normalmente aconselhar as pessoas a fazerem 2 passeios com os cães, um de manhã e outro ao final do dia. Uhum. Se as pessoas puderem pessoalmente, melhor. Se não, há sempre um amigo, um vizinho, há outro elemento da família que pode, mas o cão tem que gastar esta energia. Sim, mas eu digo a maltratar mesmo, que sai, é pedras, não porque o cão sai, mas... Pois, é que muitas vezes pessoas... é cíclico, isto é cíclico. Se eu passo num portão, okay, eu não tenho um cão, tenho algum receio de um cão, passo num portão e o cão vem fazer barulho do outro lado. Uhum. Primeiro assusta-me, não é? Se eu tiver algum medo, assusta-me. Vou reagir logo mal perante aquele cão. Sim. Se eu tiver um cão que venha, que chegue perto de mim, depois das minhas experiências negativas que tive no portão, vai ser afastar o cão. Uhum. Mas aquilo que nós fazemos de afastar, só estamos a fazer o oposto. Porque quanto mais bracejamos, quanto mais mandarmos embora o cão, mais o chamamos. Pois. Então temos aqui um ciclo vicioso. Ok. Então, como é que as pessoas devem se comportar se viram um cão, por exemplo, assim na rua? se tiverem medo, ou se acharem que o cão está a ameaçar, tem alguma postura agressiva. Sim. O melhor que têm a fazer é ignorar o cão.
Mas como ignorar? Continuando na sua marcha, não olhando para o cão. Eu reparei, eu ando muitas vezes com cães na rua, né? E cruzo-me com muitas pessoas. Eu vou tentando falar com as pessoas, até com algum sentido de humor, para relativizar o medo deles. Uma das coisas que eu reparo é que quando uma pessoa tem medo de um cão, não tira os olhos daquele cão. Ora, se houver contacto ocular, o cão, obviamente, a pessoa chamou a atenção do cão, o cão vai virar a cabeça em direção a essa pessoa. Ou seja, mais medo vai criar. O que tem a fazer é ignorar. Se o cão vier a correr na sua direção, solto, é parar quieto. Se tiver alguma dose de receio maior, encolher os braços e ficar a olhar para um outro lado qualquer, nunca para o cão. Nós, olhando para o cão, e se houver contacto ocular, estamos a desafiar o cão. É uma questão de comportamento. E ele vai se sentir ameaçado por isso. Obviamente. E depois das duas, uma, ou foge, e é isso que nós não queremos. E aí ele pega, ele vai atrás. Mas depois o melhor é ignorá-lo. Ignorá-lo, então fica assim e fica aí a tremer, a olhar para o outro lado. Na maior parte dos casos, o que o cão vai fazer, vai-nos cheirar. É o melhor sentido que ele tem, é o olfato. Eles conhecem as pessoas pelo cheiro, não é? O que ele vai fazer é cheirar-nos, vai reconhecer o nosso cheiro e vai embora. Bom, nós vamos ver uma reportagem, não bem reportagem, nós fomos à rua, como sempre, e perguntámos se as pessoas que nós encontramos têm algum tipo de animal de estimação. Tens algum animal doméstico? Sim, tenho. Tenho cães e um gato. Já tive? Agora não tenho. Já tive um gato. Não tenho. Por quê? Bom, porque agora encontro-me longe de casa, estou a estudar e é um pouco difícil criar no ambiente que eu estou. Um gato. Infelizmente não tenho. Não tenho, porque não estou preparado para criar um animal doméstico. Bom, portanto, vimos uns têm, outros não têm, e a resposta do moço foi muito interessante. Ele disse, olha, infelizmente não tenho, e também porque não é fácil criar um animal doméstico. No caso, os cães, quais são os cuidados, o que é preciso? É essencial que o cão seja vacinado. Que tenha, ou seja, levar o cão a um veterinário reconhecido. Nós temos conhecimentos sempre de algumas pessoas que se afirmam veterinários que vão a casa e depois ainda criam problemas maiores do que aqueles que existem. É outra história, isto dava um programa para isso. Bom, temos que vacinar o cão e há uma desparatização interna que se faz também periodicamente. Isto envolve alguns custos, não é que sejam por aí além, mas envolve alguns custos. Depois temos a questão também da alimentação. Depois aqui podemos optar por duas vertentes. Antigamente dava-se comida caseira aos cães. Hoje em dia há quem defenda que o melhor que tem que se dar ao cão é a ração própria para os cães. Infelizmente, o custo das rações para cães em Moçambique é exagerado. Completamente. É um preço, eu arrisco a dizer, um bocadinho absurdo. Isto porque um saco para alimentar um cão pode chegar aos 2.000 meticais, por exemplo. Está mais caro que um saco de arroz, é isso. Tem só aqueles Pois. pequenininhos, não é? Pois, mas há sempre alternativas, porque há algumas clínicas veterinárias que colocam algumas rações tipo farinha que são suficientes para alimentar um cão, e depois há receitas caseiras que se podem fazer como se faziam antigamente, em que os cães viviam na mesma uns 10, 12, 15 anos por aí fora. O que tem que se fazer tem que ter um maior acompanhamento dos veterinários. O melhor a fazer é consultar o veterinário e perguntar, no caso de não haver a possibilidade financeira para se dar a ração, que tipos de alimentos crus ou cozinhados é que se podem dar a um animal. Há sempre alternativas. O ideal era termos preços democráticos para as rações. Não tendo, acho que somos bons a encontrar alternativas também, não? Pois, eu às vezes lá, se não dou a ração, a minha mãe faz assim, tem aquela farinha de milho, a chima, né? Faz e põe lá a carne, o osso, e ele come muito bem. Sim. A questão é que ao fim de alguns anos, com algum tipo de alimentação mais desequilibrada, vamos criar doenças nos cães. Sim. E aqui temos um outro problema, é a assistência, que também é cara. Pois. Não é? E acontece o quê? Se o cão tem muitos problemas, tem muitas doenças,
que é que nós fazemos? Abandonamos o cão. Abandonamos. E é mais um cão na rua. Pois. Depois, também, porque nós não temos... Há aqui um problema que eu ainda não entendi muito bem também qual é a origem. Nós não queremos castrar os nossos animais. Por exemplo, se perguntarem a um indivíduo, a um homem, se quer castrar o cão, ele vai dizer que não. É porque também ninguém gostaria, que não sei o quê, coitado do cão. Mas isto tem um outro problema, é que nós estamos a multiplicar cães. Nós já não criamos cães. Há um aumento de cães em cada um dos nossos quintais. Quando não somos capazes de suportar todos esses cães, o que é que nós fazemos? Jogamos. Vão para a rua. Vão para a rua. E aumentamos os problemas depois na rua. E não têm um cuidado devido. Vamos falar sobre esse assunto depois do intervalo. Até já. De volta ao programa Team Ambiente, hoje temos como tema animais domésticos e mentes do ser humano. Estava a dizer, antes do intervalo, que dificilmente os animais são castrados aqui em Moçambique. Há essa necessidade de se castrar os animais? Porque temos uma superpopulação já evidente. Nós temos um canil municipal, temos um outro canil de uma organização da Sociedade Protetora Animal Moçambicana que está superlotada, não só de cães como de gatos, que estão cheios. Depois, com a falta de meios que têm para sustentar todos estes cães e estes gatos, vivem dos donativos e estão sempre à espera e a solicitar às pessoas que vão adotar um destes animais. O problema é que consegue-se adotar um animal, mas entretanto no mesmo dia chegaram mais 3. E se não chegaram, se as pessoas não entregam voluntariamente, são apanhados na rua. E alguns deles já vítimas de maus tratos. Então, Carlos Serra esteve a dizer que vivenciou um caso de violência contra animais, mas no caso contra gatos. Sim. Bom, eu tenho uma preferência por gatos, ao contrário aqui do Tiago. Portanto, gosto bastante de gatos e tenho vários gatos em casa. A relação que tenho com os gatos é uma relação também de muita autonomia, gosto de os observar, portanto não tenho por hábito tornar os animais bibelôs, essa é a minha forma de ver, mas naturalmente que também olho para eles como importantes no nosso habitat. Desde logo controlam uma praga que nós conhecemos, que é a praga dos ratos, portanto onde há gatos, à partida sabemos... Mas os cães também fazem isso. Também, é verdade. Depende dos cães, não é? Depende dos cães, depende das raças. Mas eles controlam bem, fora outras possibilidades, portanto há também uma relação interessante com as cobras, e o gato está lá, acaba sendo um agente de controle de pragas. Agora, no caso dos gatos acontece algo que é quase transversal a todas as civilizações e sociedades. Há uma relação estranha com os gatos, portanto o gato está associado a um certo mundo subnatural, portanto, há uma certa superstição. Na Idade Média, por exemplo, havia uma crença que o gato, portanto, era um animal preferido do diabo e, como tal, cometeram-se as mais cruéis práticas e atrocidades contra os mesmos gatos. Existe, inclusivamente, uma espécie de síndrome, não é? Ou até doença, chamada ailurofobia, que é o medo irracional dos gatos, e que, vezes sem conta, acaba mesmo em violência irracional, completamente injustificável contra estes animais. Isto é muito frequente aqui em Moçambique, atenção, muitos casos. Por exemplo, o gato de alguém acaba no quintal do vizinho e é simplesmente torturado e morto, violentado. Portanto, cortam-lhe uma orelha, furam-lhe o olho. Portanto, isto é muito complicado de explicar. Portanto, porquê, não é? Perguntaram ao cidadão, porquê que fez isso? E ele próprio, se calhar, não vai conseguir explicar. Tem um medo enorme de gatos. Esse medo gera violência. Eu recordo-me em miúdo, em algo que me chocou. Portanto, eu tenho um caso de um cão, que era o meu cão, era o Duque, e um caso de um gato vizinho. Portanto, alguns amigos e conhecidos do bairro, da rua, mais ou menos da mesma idade, uns mais velhos. Portanto, um dia pegaram num gato e foram simplesmente testar
aquela ideia de que ele tem 7 vidas, não é? Então, quarto andar, lá de cima, lançaram uma vez, lançaram 2 vezes, não houve terceira vez, portanto, à terceira vez o gato perdeu a vida. Isso marcou-me para o resto da vida. O segundo episódio era o nosso cão, era um cão fantástico, treinado pelo meu pai, que não era tratador, mas fez um espetacular trabalho. Era um perdigueiro. Este cão era fantástico na defesa que fazia a nós crianças. Portanto, nós quando tínhamos o Duque ao lado, os 3, portanto, os meus irmãos, estávamos muito protegidos. Um dia triste, este cão apareceu assassinado. Portanto, e nós sabemos quem foi. Foi um vizinho que envenenou, porque simplesmente não gostava de cães. Portanto, há também um síndrome estranho em relação aos cães. Ou seja, há muito trabalho aqui a fazer. Mas é isso, as pessoas se calhar não percebem que aqueles animais são necessários, são dóceis, que não estão ali para fazer mal. É preciso então é preciso sensibilizar-se as pessoas com relação a essa questão. Mas é preciso fazer o trabalho dos 2 lados, como disse há pouco. Não só das pessoas que têm estes receios com estes animais, mas também nos donos, na maneira como tratam os cães e como condicionam os seus animais. Exato. Não é? Nós, por exemplo, há uma noção muito errada que nós temos cá. Achamos que um cão de guarda tem que ser um cão agressivo, tem que ser um cão mau. Não é verdade. O que nós precisamos é de um cão que seja seguro, que não seja medroso, que não seja maltratado e que tenha uma relação connosco. Senão o cão vai proteger o quê? Pois. Na maior parte das vezes protege o espaço, não protege as pessoas. Sim, acaba sendo um problema para os próprios donos. Exatamente, e cria uma outra série de problemas. Nós temos tido recentemente uma série deles, os próprios donos, de serem atacados pelos próprios cães por não terem esta relação com eles. Há um episódio, o ano passado, de uma senhora da Matola, que foi um bocado crítico, porque teve que sair à noite para ir buscar qualquer coisa que se esqueceu no carro e foi atacada pelos próprios cães, porque, primeiro, a senhora não tinha relação, quem dá de comer aos cães são os funcionários da casa, não se passam tempo absolutamente nenhum com os cães, estamos à espera do quê? Os cães protegem o espaço que é deles. Não os protegem a nós. Há um falso sentido de segurança e cria-se muitas vezes um problema maior. Depois temos aquela noção de que cães de algumas raças, ao fim de algum tempo, ficam malucos. O que acontece é que o cão torna-se adulto e chega a uma determinada altura em que deixa de aceitar pancada, deixa de aceitar que lhe batam e começa a reagir de outras formas. Ou seja, nós temos que ter algum cuidado na forma como educamos os cães. Qualquer pessoa pode fazê-lo. Quando não há tempo, em situações mais complicadas, aí chama-se um treinador ou adestrador, conforme quiserem chamar. Mas normalmente, qualquer pessoa, se tiver tempo disponível, consegue perfeitamente educar o seu cão. Até porque o cão sempre age de acordo como ele é tratado pelo dono. Se lhes dá carinho, ele vai ser também um cão muito dócil. Costuma-se dizer que o cão faz o dono. Na generalidade dos casos mas há a questão genética também. Pois, o pitbull, por exemplo. Não só o pitbull, uma outra série de raças. Há quem defenda, por exemplo, os pitbulls, que diz que o pitbull é um excelente cão. Eu não discordo. A possibilidade para o desastre é muito superior a quem tem um pitbull a quem tem um chihuahua, por exemplo. Os cãezinhos pequeninos, ou a quem tem um africanos. É que podemos estar a brincar com o africanos podem nos morder 10, 15 vezes na brincadeira, fazem uns arranhõezinhos. Com um pitbull o acidente pode ser maior. É o maior responsável pelo número de mortes em seres humanos e é uma pequena porcentagem de cães. Mas muitas das vezes o pitbull, e aqui os defensores do pitbull têm razão, é que o problema não é do pitbull, é da maneira como é tratado. Primeiro, da maneira para o que é que ele foi criado. O cão foi criado para as lutas. Sim. Para lutarem entre eles. A partir do momento que gerações e gerações de cães que são produzidos e que são treinados para lutarem entre si, para não terem medo, para não pararem, é muito difícil ter um cão destes depois como animal de estimação. Mas é essa questão também que eu queria falar sobre essas pessoas que usam os cães para competições e usam muito o pitbull. Aqui em Moçambique usam o pitbull É um cão fantástico para isso. Mas isso não é mau, eles vão se ferir até, quer dizer, Bom, primeiro há o desrespeito completo pelo próprio animal. Pois. Não é? Pela própria vida do animal. Por outro lado, criamos depois outro tipo de problemas.
é que achamos que o cão nos vai respeitar sempre. Pois. Pois é errado, é muito... Vai fazer tudo o que nós queremos. Chega a uma determinada altura que acabou. Pois. E a questão, mas eu tenho um cão há 3 anos. Pois, mas os pitbulls normalmente dão problemas a partir dos 6, 7, 8 anos. E eu pergunto a quem nos esteja a ver e que seja fã de pitbulls, eu pergunto quantos pitbulls é que nós conhecemos cá com 6, 7 ou 8 anos. Pois. Poucos ou nenhum. É provável que existam alguns, mas o que acontece nestes casos? Felizmente, e como falei há pouco com a lei, estas situações acabam, neste momento já temos alguma proteção legal para defender estes animais. Porque depois, no meio destas confusões todas, que às vezes são feitas na rua, tivemos recentemente um caso que foi reportado por uma veterinária de pitbulls que andaram soltos na rua e atacaram outro cão, felizmente não atacaram outra pessoa. Não, pessoas, sim. Pois. Correu bem, ou seja, correu menos mal. Pois. Mas pronto, este é um dos resultados que... Há que se ter esse cuidado. Nós vamos abrir agora as linhas, podes ligar para nós, queremos ouvir então a sua contribuição, se já vivenciou a questão de violência contra animais, ligue e deixe ficar a sua contribuição. Se tem um animal doméstico também ligue para nós e conte-nos como é que tens cuidado, né, do seu animal no dia a dia. E em média, quanto é que é preciso ter para, Isso é difícil. para cuidar do animal, de um cão ou de um gato? Assim, tratá-lo bem. No... Mensal, anual? Mensal, vamos. Mensal. Olha, há uma despesa anual de uma coisa que nós ainda não falamos. No município de Maputo, há uma despesa pelo menos de 100 meticais por ano, à exceção do primeiro, que são 200, em que o licenciamento de todos os cães e gatos é obrigatório. Isto é uma excelente iniciativa do município que não pretende várias coisas. Primeiro, saber quantos cães e gatos é que nós temos, mas sobretudo prevenir a raiva. É que esta licença só é passada aos utentes, em nome do animal, para os animais que provem ter a sua vacina da raiva em dia, e é uma vacina anual. Isto permite-nos controlar também um bocadinho esta doença que tem-nos criado uma série de problemas, não só entre os animais, mas também com algumas pessoas. Pronto, por aqui, tirar esta licença a primeira vez custa 200 meticais, depois a renovação nos anos seguintes são 100 meticais. Já temos aqui uma despesa fixa. Depois, a alimentação depende um bocadinho daquilo que nós optamos. É difícil, não é? É difícil. Há pessoas que conseguem, com um orçamento muito curto, sustentar 2 cães, há outras pessoas que gastam um autêntico balúrdio com um cão só. Aqui já depende do bolso de cada um. Não quer dizer que quem gaste mais goste menos ou trate melhor de quem gaste menos. Não. Mas eu tenho visto, por exemplo, que há pessoas que até colocam roupas em animais, sapatinhos, colares, mas isso é adequado para um animal que nasceu para viver como ele é. Há excesso. Há excesso. Um cão não é uma pessoa. Logo por aqui há uma série de coisas que... reparem, eu treino cães para facilitar a interação com as pessoas. Há pessoas que olham para o cão como se fosse uma criança. Pois. Às vezes são pequeninos, são fofinhos, é muito interessante pegar num cãozinho ao colo e andar sempre com ele ao colo, só que o cão vai crescer. E muitas destas vezes, destes excessos que nós temos, que algumas pessoas têm, acaba por estar a criar outros problemas também de comportamento. Ou seja, é um outro excesso que é para nós, não traz mais valia nenhuma ao cão. Se nós vivêssemos num clima frio, se num país nórdico, se calhar faria sentido, se eu tiver algum cão de uma raça, de pelo curto, por exemplo, que o cão tivesse algum abrigo, alguma roupa com ele. Outras pessoas é mesmo por capricho. Não só nos cães, mas também nos gatos. Exato, fazem mesmo. Os gatos. Vamos ver mais uma matéria sobre animais abandonados. Bom, vimos essa matéria que é muito triste, não é? Fiquei mesmo emocionada de ver aqueles cães abandonados. Felizmente estão num canil, não é? Mas, sim, estava a querer dizer. Há um outro aspecto também muito ligado ao abandono. O abandono não é só um abandono de não querer mais o cão. É também, deixar o cão estar, andar. Nós temos hoje cada vez mais tráfico. As pessoas talvez não tenham a dimensão do que significa
a morte de animais na estrada. Os bravios é um facto, não é? Mas hoje a tendência com a urbanização e o aumento demográfico e todos os problemas, portanto, há uma redução na nossa fauna. Ao contrário, os animais domésticos tendem a aumentar com os assentamentos humanos. E o assentamento urbano também ao longo das vias. É impressionante, numa única viagem, a quantidade de animais que nós vemos mortos na estrada. Sim. Isto é um perigo para os animais, mas também é um perigo para o trânsito, para o tráfico e para o condutor que acaba tendo um acidente, uma colisão com esse animal. Portanto, pode acontecer algo muito pior. Portanto, há também que ter um cuidado muito grande com os nossos animais. Portanto, se o deixamos sair e há uma via para... Não, é que este controle acaba por ser também uma questão de saúde pública, não só na questão da raiva, mas todo este número de cães que andam. É fácil pensar num casal de cães que cruzam, ao final de 2 meses têm uma ninhada, que se nós continuarmos assim... Eles vão se multiplicar. Vão se multiplicando. E depois criamos todos estes tipos de problemas. Era como há pouco falávamos na questão do IBO, onde a MAPS foi chamada para combater a superpopulação de cães. Acabamos por encontrar num espaço geográfico relativamente pequeno mais de 100 cães vadios, que não têm dono a viverem. Quer dizer, depois não são cuidados, não são vacinados, vivem do lixo, vivem do caranguejo, que é uma questão interessante que estamos a falar, os cães que vivem nos mangueiros, mas a impotência é um desastre. Pois, eu tive um primo que tinha 17 anos, estava a fazer o ensino secundário e um cão que tinha raiva, mordeu-o e 6 meses depois ele perdeu a vida porque não estava... Os hospitais não estavam preparados, foi no Hospital Central e não estavam preparados para... Mas vamos atender... Alô, boa noite. Boa noite. Como está? Obrigada por participar. Alô? Alô, sim. Com quem falamos? Sim. Com quem falo? Nilza. Nilza. Então, Nilza, tens um bichinho de estimação? Tens um animal de estimação? Como? Tens um animal de estimação? Um cão, um gato, um outro animal? Sim, não estou ouvindo direito. Eu perguntava se tens um animal... Alô? Infelizmente perdemos a nossa querida telespectadora, tivemos aqui um problema de comunicação, volta a tentar. Enquanto esperamos então a tua chamada, vamos ver mais uma outra reportagem. Nós fomos à rua e perguntamos às pessoas se têm o que é que fazem quando vem um animal abandonado. O que é que tu sentes quando vês um animal abandonado na rua? Fico com uma sensação negativa de que as pessoas que criam os animais deveriam cuidar delas, não deveriam deixá-las na rua. Ou, se não tem condições para criar um animal, não devia optar em ter um animal para depois deixar de ambular. Quando vejo um animal doméstico abandonado, sinto muito, só que não tenho como fazer para acolhê-lo. Me entristece, mas não tenho como fazer nada, porque não tenho minha casa e tal. E lá em casa já não tem espaço para mais cães e gatos. Sinto, né? Sinto as dores dele. É uma tristeza porque é um ser vivo. Bom, depende da natureza do animal. Muitas vezes têm sido os cães. Quando vejo os cães, por exemplo, abandonados na rua, bom, é triste. Primeiro penso nas pessoas que acolhem aqueles cães, que levam, criam, e não têm possibilidade de como ainda de fazer desenvolver o próprio animal, e como solução vemos a fazer danos na estrada. Bom, muitos dizem que é triste, todos ficam indignados, sentidos quando vê um animal na rua. O que é que nós podemos fazer caso encontremos um animal abandonado? Será que há um lugar em que nós podemos deixar? Há um lugar aqui em Maputo? Nós temos um canil que é gerido pela MAPS, uma das organizações de defesa dos animais, neste caso específico dos cães, que tem um canil no recinto da Universidade Veterinária. Há o canil municipal também,
mas tanto um canil como o outro estão um pouco sobrecarregados, como eu dizia há pouco, e há uma outra instituição, a PATA, que normalmente também toma conta destes cães e depois não tem canil, mas vão encontrar pessoas que se disponibilizem a adotar estes cães. Ou seja, contactando qualquer uma destas organizações, até porque muitas das vezes a recolha destes cães não é fácil e convém que sejam pessoas preparadas para o fazer. Se muitos destes cães que estão na rua são dóceis, outros há também, que não sabemos em que condições de saúde é que estão, nem sabemos como é que vai reagir à nossa aproximação. Normalmente estas organizações têm meios e têm pessoas preparadas para os recolher em segurança. Quando não é, porque ambas as organizações funcionam através de voluntários, há sempre uma ou outra clínica veterinária, eu acho que todas, até pelo que tenho conhecimento, que também oferecem os meios que têm para a recolha destes animais e muitas das vezes até ficam com eles nas próprias clínicas, até se encontrar alguém que tome conta destes cães. Mas aquilo que é preciso é que quem tem condições para ter um cão, que muitas das vezes que pese bem os prós e os contras de ter um cão de raça ou de ter um destes nossos cães de rua, que, como eu dizia há pouco, são espetaculares, sobretudo para as funções que nós queremos. E tornam-se muito mais baratos. Não há aqui este preço de aquisição perfeitamente absurdo, que muitas das vezes se vê aqui. E são muito bonitos. Exato. A questão também da educação. Eu sempre vou, Dr. Carlos Serra, temos que educar os miúdos a terem essa afeição por alguns animais. Acho que o princípio disto, além da família que tem um papel-chave, dos mídias que podem também ajudar bastante, não é? Temos a escola e é vital que a escola funcione também como um espaço privilegiado de consciencialização ambiental das nossas crianças, incluindo os seres vivos. Falámos muito de cães e gatos, mas há um animal bastante representativo que nós vemos facilmente a qualquer momento, as aves. E no que diz respeito às aves, a diversidade é maior, portanto, a sua presença, a sua variedade é maior, portanto, em contexto urbano, mas também rural. Elas estão lá, mas depois, se olharmos para as crianças, portanto, e a vontade, lá está, aquele caçador que ainda está nos genes, fomos um dia caçadores, coletores, ainda está nos genes, a vontade que temos de disparar uma fisga, às vezes só para matar, não para comer, mostra também um bocadinho ainda os desafios na relação que temos com os outros seres vivos. Há outro animal também que não é doméstico, mas também mostra esta fobia que temos perante aquilo que consideramos perigoso, o outro, que é a cobra, não é? A serpente. A cobra, eu confesso que não. Mas já está muito associada à falta de conhecimento. Pois. Com um pouco de conhecimento vamos perceber que afinal aquele animal não é tão... Mas há algumas bem venenosas, Dr. Carlos Serra. Sim, mas são necessárias também para o equilíbrio do ecossistema, não é? Exatamente. Mas os cães podem viver em apartamentos, existem apartamentos e aqueles cães enormes, não é complicado, o cão é os que precisa de espaço, não é? Depende, existem algumas centenas de raças de cães. E todas essas raças foram criadas com um determinado propósito. Há um erro comum que cão pequeno vive bem em apartamentos. A maior parte dos cães pequenos foram criados para serem caçadores. Okay. Então ter um cão destes pequeno dentro de um apartamento que não tem nada para caçar... O resultado é estragos. Pois, estragos, é às vezes uma outra mordidinha, são cães que são considerados às vezes que se zangam mais, que são mais agressivos, têm a vantagem é que a mordida deles não nos faz grande coisa. Outras raças de cães substancialmente maiores dão-se muito bem em apartamentos. A única coisa que precisam é ser exercitados, fazerem um passeio de 30 minutos, 40 minutos, 1, 2 vezes por dia. Okay. Seja, na maior parte das vezes o tamanho não quer dizer nada. Outras raças que são grandes, cães de tipo de guarda, bom, aí cães de quintal, não são cães de casa, mas que eu acho que devem ter acesso à casa, mesmo que limitado, para que se construa uma relação com os donos. E essa mistura que se faz de uma raça com outra para ter outra, isso não é perigoso? Isso não modifica? Quando nenhuma... Bom, como dissemos no início, o cão veio do lobo. Se não houvesse estas misturas todas, nós não tínhamos raça nenhuma. Não é? A questão é que isto foi feito com propósitos e hoje em dia ainda é feito com o apoio da genética.
Nós muitas das vezes aquilo que nós fazemos em casa, primeiro é por acidente, porque nós temos um cão de uma raça, da raça A, e temos a cadela da raça B, eles cruzaram porque nenhum deles está castrado, não é? Cruzaram, temos filhotes e pronto. Na maior parte das vezes não há um objetivo comum como existia com criadores, que eles queriam fazer uma raça que tivesse uma determinada função, que fosse uma ferramenta. Fosse um cão de caça, fosse um cão de guarda, fosse um cãozinho daqueles pequenininhos, fofinhos, para aquelas senhoras vestirem, com roupinhas e para andarem com eles ao colo. Esquecemos de uma função dos cães em Moçambique, o cão pastor. Não é? Pois é. Está bem presente no meio rural. Para caça. E eu gostava de falar também do Carlos Serra, com relação ao nosso Código Penal, que felizmente é uma lei que protege esses animais. O que é que as pessoas devem fazer? Basicamente, os maus tratos aos animais constituem hoje crime. E não tenho ao certo, portanto, a moldura penal, mas seja qual for a moldura, porque não trouxe o código comigo, já foi muito significativo que isso hoje estivesse tipificado, que significa a elevação de um bem à categoria penal. Portanto, basicamente, a partir de agora, todo aquele que tiver conhecimento de uma situação dessas pode denunciar e as autoridades devem intervir. Portanto, devem fazer a sua parte e abrir o auto, não é? E pronto, o processo decorrerá em tribunal. Eu quero ver porque há muitos animais maltratados no nosso país, aqui na cidade de Maputo. Eu gostava de ver alguém a ser julgado por maltratar o animal. Tem que haver denúncias, quer dizer, as pessoas têm que se envolverem nesta situação. Incentivar esta prática. Tiago, já estamos mesmo no final do nosso programa. Gostava que deixasses ficar alguns conselhos para se ter um animal saudável e também para essas pessoas que maltratam os animais, para terem esse cuidado de dá-los carinho. Bom, relativamente aos cuidados, é simples. É levar o cão com alguma regularidade ao veterinário, que sejam feitas todas as vacinas aos cães e que não se esqueçam da alimentação do cão. Por outro lado, que é aquilo que nós normalmente menosprezamos, é o lado do comportamento e do temperamento do cão. Os cães têm necessidades, precisam de estímulos, precisam de brincar, precisam de passear, precisam de gastar a energia que têm. E é daqui que surgem a maior parte dos problemas. Porque dar uma comida todos nós conseguimos dar, muitas das vezes terem atenção às outras questões que os cães precisam, é que nos tem faltado um bocadinho. Relativamente às pessoas que maltratam os cães, bom, eu não sei muito bem o que é que lhes hei de dizer neste momento. Se disser, vá lá, vamos lá parar com isso, eu se calhar fazia-lhes um desafio, é que peguem nos seus animais, nos seus tiverem ou nos cães dos vizinhos, e que tentem produzir algo de útil com aquele cão. Como o Carlos dizia há pouco, estes cães têm uma série, qualquer cão consegue ter uma série de funções para o bem do outro. Ajudam-nos numa série de questões. Então, em vez de estarmos a treinar um cão para a violência, vamos tentar treinar o cão, nem que seja para ir à nossa barraca, por exemplo, buscar o quilo de açúcar que nos falta em casa. Que se ensine o cão a levar com o plástico, com o dinheiro lá dentro, que vá até à barraca, que se combine com a senhora que ponha o saco lá dentro e o cão venha para casa. Por que não? Seria mais útil, pelo menos. Claro. Queres deixar ficar... É tom de brincadeira, mas é um desafio que se faça. O que eu posso dizer é, minha mensagem é especial para os professores, não é? Quem está hoje nas escolas primárias, nas escolas secundárias, tem um papel-chave. Naturalmente que é importante que os próprios professores gostem de animais, é? E consigam transmitir isso às crianças. Uma escola podia ter um mascote, por exemplo, porque não é? Sim. Exatamente, chegou ao fim do nosso programa Team Ambiente. Estivemos a falar então dos animais domésticos e a importância que eles têm para nós seres humanos. O nosso próximo encontro está marcado para a próxima terça-feira. Até lá, boa noite.